Olá, boa noite. Vou chamar nossa convidada e a outra mediadora enquanto vocês vão entrando. Oi, Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? eu acho que agora foi o convite para Clara. Só aguardar ela aceitar. Uhum. Oiê, Oi, então som. Eu falei que, gente, não chegou o convite. Como estamos de pessoas, de atendentes na live? temos 4 pessoas na live. Pessoas, oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Só vou abrir aqui rapidinho, porque já começa. Bom, gente, então, muito prazer. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Maria Clara, psicóloga clínica de mulheres. Sou formada pela FMS, atualmente estou fazendo pós-graduação em psicoterapias comportamentais contextuais, em APTICAP. Sou amante de análise do comportamento há muito tempo, desde o segundo semestre da faculdade. E atualmente eu sou integrante dessa equipe super competente, maravilhosa, que faz parte do ETAP. Boa noite, gente. Eu sou a Vitória, sou formada pelo FMS, psicóloga formada pelo FMS, pós-graduanda em análise do comportamento aplicada, mais conhecida como ABA. E atualmente eu atuo como acompanhante terapêutica e também acompanho essa equipe maravilhosa do ETAC. Bom, então antes da gente dar início à nossa live, eu vou apresentar um pouquinho mais do nosso projeto aqui para vocês. Então, ETAC é a sigla, né, para extensão em terapias baseadas na análise do comportamento. E como vocês já devem saber, esse é um projeto de extensão que é vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que tem vários campos de atuação, né? E atualmente a gente tem alguns alunos e ex-alunos também discutindo, refletindo, trabalhando em vários campos, e eu vou listar aqui para vocês. Então, a gente tem atualmente um grupo de desenvolvimento de habilidades terapêuticas, que é um grupo voltado para os estudantes de psicologia da UFMS. A gente tem também os estudantes da UFMS realizando atendimento psicoterapêutico pela clínica escola, do campus de Paraíba. A gente também tem ex-alunos fazendo acompanhamento desses atendimentos clínicos. Temos um grupo de pesquisas em andamento também, psicoterapias baseadas na análise do comportamento. Temos um grupo de estudos em clínica e análise do comportamento. E temos nós aqui, né, que a gente está se propondo a divulgar a ciência de uma forma bem descomplicada aqui para vocês. Essa nossa primeira live, ela tem o objetivo de desmistificar e explicar como que funciona o processo psicoterápico. Então, o nosso intuito é que vocês saiam daqui entendendo o que acontece ao longo do processo psicoterapêutico e o que é necessário, tanto da sua parte quanto da parte da sua terapeuta, para que esse processo funcione ali de fato. Né? E para realizar essa discussão, a gente convidou a psicóloga doutora Annalise Reis Gueretti. Ela é graduada em psicologia pela UFMS, mestre e doutora em psicologia experimental e análise do comportamento. Fez intercâmbio na Universidade de Harvard, em parceria com a Fundação Gert Skinner. Atualmente, ela é psicóloga clínica, professora na UFMS e no Instituto Park. Então, aproveita para seguir o perfil dela no Instagram, que é o arroba psi.analise. Acompanhe lá sua trajetória, dicas, reflexões. A Analise traz sempre posts muito legais aí pra gente. Bom, Analise, obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Eu vi que você falou da minha formação, não sei se vocês viram, mas o professor Lucas também está aí, deu uma boa noite para a gente, ele está aí assistindo a gente, foi meu professor da graduação, que é professor da UFMS de Campo Grande hoje também. Então, eu queria dar boa noite para todo mundo e agradecer de novo o convite. É sempre um prazer para falar de psicoterapia, né? Falar desse trabalho tão importante que a gente faz. Gente, então agora. Eu achei que você ia falar. Mas para iniciar, então, nossa live, vamos começar com a primeira pergunta, que é: psicólogo só trabalha com psicoterapia, Ana? Pois é, essa é uma dúvida que a gente tem, né? A gente imagina a primeira coisa quando a gente pensa em psicólogo, é o psicólogo lá, sentado na clínica, trabalhando, né? Assim, desse jeito mais clássico, digamos assim, né? A gente imagina o divã e toda aquela coisa. Mas, na verdade, não, né? A gente vai falar hoje de psicoterapia especificamente, mas o psicólogo ele pode trabalhar em áreas de atuação diversa, né? Educação, organizacional, pode trabalhar em saúde pública, mas não só em clínica, né? Mas em CAPS, em hospitais, esse tipo de coisa. Pode trabalhar com intervenção com pessoas neurodiversas, como é o caso da Vitória, por exemplo. Pode trabalhar em psicologia do esporte. Hoje daqui a pouco vai começar as Olimpíadas, né? A gente deve ouvir falar bastante de psicólogo do esporte, entre outras áreas. Aí tem de tudo, psicólogo trabalhando em quase qualquer lugar que tem gente, pode ser psicólogo. É basicamente isso, assim. E aí, também uma outra coisa que é importante pontuar, que eu sinto que as pessoas têm essa questão, que a gente pensa, né, primeiro no psicólogo como essa pessoa que está lá na clínica, ela está trabalhando lá nesse, né, cenário de divã, etc. E outra coisa, essa outra confusão muito comum é confundir o trabalho do psicólogo com o psiquiatra. E, na verdade, é uma diferença muito importante, porque o psiquiatra é um médico, ou seja, alguém formado em medicina, que fez uma especialização, uma residência em psiquiatria. Então, uma especialidade da medicina. Já o psicólogo é alguém formado em psicologia e que tenha registro de classe, né? Registro na classe do CRP. Se você não tem registro, você só é formado, você é bacharel em psicologia ou licenciado em psicologia. Existem poucos por aí, mas tem um pessoal que é licenciado aí também. Então, tem essa grande questão, né? Já me perguntaram se psicólogo pode passar medicamento. Não, a gente não pode passar medicamento, porque a gente não tem essa formação, e quem tem essa formação é o médico, muitas vezes o psiquiatra, né? Especificamente. Mas é uma coisa que as pessoas ficam em dúvida, assim, eu vou precisar passar pelo psiquiatra também, né? Quando a pessoa já chega na psicoterapia, ela já começa esse trabalho com a gente, ela já, às vezes até vem de um psiquiatra, mas às vezes não, né? Então fica em dúvida se vai ter que tomar remédio, se não vai. Não necessariamente você vai ter que passar por um psiquiatra, não necessariamente você vai ter que tomar remédio. Vai depender muito da sua demanda. Quem vai avaliar a questão do medicamento, como eu falei, é o psiquiatra. Então, não necessariamente você vai precisar desse auxílio farmacêutico, digamos assim, né? Uma outra coisa importante também, que eu vejo muito, assim, essa questão de eu vou falar muitas vezes aqui na live, vocês vão ver, por uma questão de costume, terapeuta e psicoterapeuta. Eu vou usar esses dois termos. Mas vocês talvez até tenham visto algumas discussões falando sobre quem pode usar o termo psicoterapia, quem pode usar o termo terapia, e qual que seria a diferença entre essas duas coisas, né? Psicoterapia, ela é um trabalho do profissional de psicologia. Ela não é exclusividade, eu até pesquisei isso, porque eu já tinha ouvido algumas pessoas falando que é exclusividade, mas ainda não tem uma regulamentação sobre isso. Mas, de maneira geral, quando a pessoa fala psicoterapia, se presume, se imagina que ela é formada em psicologia, que ela faz um trabalho baseado em alguma das abordagens da psicologia. Agora, terapia, esse nome terapia, ele é um pouco mais abrangente. Ele vai englobar também os cuidados de outros profissionais de saúde,
E às vezes não necessariamente profissional de saúde. Você pode até ter terapias dentro de religiões, dentro de outras coisas que não necessariamente entram dentro dessa questão do profissional de saúde. Então, terapia é um termo muito mais abrangente, que englobam várias coisas que não são a psicoterapia, tá? Então, essa que é a diferença. Mas, usualmente, a gente usa os dois nomes. Assim, vocês vão ver eu usando. Quando as pessoas perguntam o que eu faço, normalmente eu falo que eu sou terapeuta. Então, assim, assim, eu estou fazendo a separação, mas na prática a gente fala terapeuta, psicoterapeuta, é uma confusão. Pois é, muito bom esses esclarecimentos. Inclusive, estava rolando, né, uma votação dentro da nossa classe para a gente justamente deixar como serviço privativo do psicólogo, né, o serviço de psicoterapia. E eu acho que é importante salientar, quem está assistindo a gente, que é importante sempre pesquisar antes de começar um processo de terapia terapêutica, porque existem profissionais que divulgam o seu trabalho, né, como uma terapia, como a gente conhece o processo de psicoterapia, bem clínico mesmo, né, como se fosse um psicoterapeuta, né, e aí muitas vezes as pessoas podem se enganar nesse processo, né. Então é importante que as pessoas pesquisem, entendam quem é esse profissional, qual é o trabalho, né, dele, é importante essa questão, né. Sim. Agora a gente vai para a segunda pergunta de hoje, né? Então, quais são as pessoas que precisam de psicoterapia? Olha, basicamente, para a gente responder essa pergunta, é importante a gente começar falando de qual que seria o objetivo da psicoterapia, né? Então, a psicoterapia ela tem o objetivo de ajudar a lidar com esse sofrimento emocional, psicológico, mas também ajudar questões de ter uma vida mais feliz, uma vida mais significativa, uma vida que faça mais sentido para a pessoa, né? Normalmente a gente entende a psicoterapia mais para a primeira coisa, né? Tá, tô me sentindo triste, tô mal, não sei o quê, e não tanto para a segunda, mas ela serve para as duas coisas. Então, para todo mundo que precisa de ajuda para lidar com questões como mudança de carreira, divórcio, luto, mudança de vida de maneira geral, tristeza, ansiedade, que essas coisas que a gente já imagina que a terapia precisa, e até busca por se conhecer melhor, como lidar melhor com as suas questões do passado, enfim, várias questões. Então, na verdade, é isso. Se a pessoa sentir que basicamente a vida dela tá pesada ou que ela quer mudar alguma coisa da vida dela, que ela não dá conta sozinha, muitas vezes a psicoterapia pode ajudar ela nesse processo, sabe? Pode ser uma ferramenta bem útil para ajudar nesse processo. Sim, sim. E é muito importante, né, a gente citar também que a gente observa bem mais a longo prazo. Na primeira ou na segunda sessão que a gente vai notar ali os benefícios de se fazer terapia. E aí Sim. tem a próxima pergunta, né? Quanto tempo dura esse processo psicológico? Então, eu vou dar a famosa resposta de psicólogo entrevistado, que é o famoso depende, né? Então, vai depender, e até existe uma questão ética, digamos assim, que a gente não pode exatamente dar essa promessa de que a gente vai conseguir lidar com aquela questão em tanto tempo. Porque é muito complicado, a gente é complicado, né? Eu falo muitas vezes com meus clientes assim, você tem 20 e tantos anos, 30 e tantos anos de vida, 40 e tantos anos de vida, repetindo esse mesmo problema, sofrendo com esse mesmo problema, não é em um mês que a gente vai lidar com isso, né? Assim, então, é realmente porque o que a gente lida é complexo, nosso trabalho lida com questões complexas, né? Então, assim, a gente não pode prometer resultado, mas em geral eu devo dizer assim que não dura poucos meses. Em geral, não costuma, porque também, mesmo que a pessoa chegar com uma demanda simples, por exemplo, carreira, muitas vezes é uma demanda relativamente simples. Já, o que eu vou fazer com a minha carreira? Pode ser que a gente consiga lidar com isso em pouco tempo, mas pode ser que durante o nosso processo de lidar com essa sua mudança de carreira, sua definição, por exemplo, a gente comece a descobrir um monte de outras queixas, entendeu? E aí, enfim, a coisa pode
demorar muito mais tempo do que a gente inicialmente imaginou, coisas desse tipo. Então, é isso. É um processo longo e não falo isso para desanimar, mas para a gente entender. Né? A gente precisa dar esse tempo para a gente melhorar também, sabe? Tem que dar uma chance nesse sentido. Até não criar expectativas, né? Começar achando que dali 1 mês, 2 meses vai ficar tudo bem, mas não tem como ter certeza, né? Exatamente. E também tem a questão de que não é uma melhora assim, né? Ela é uma melhora muito mais, né? Muito mais difícil, assim. Ela é uma montanha-russa, né? Enfim, também tem essa questão de ter a paciência, né? De esperar todo esse processo acontecer, né? Sim. Queria dar boa noite para eles, que mandou boa noite para a gente. Boa noite. Bom, então agora a gente passa para a próxima pergunta, que também é uma polemiquinha, né? Qual que é o espaçamento ideal entre as sessões de psicoterapia, Larissa? Então, essa também, novamente, resposta do psicólogo depende, né? De maneira geral, a gente trabalha com atendimento semanal. Acho que a maioria dos psicólogos vai usar atendimento semanal, mas a depender do caso, da gravidade das questões, ou então até mesmo assim, da urgência de lidar com algumas questões, pode ser que alguns clientes precisem de atendimento mais de uma vez por semana, tá? Então, isso é importante. Não é comum a gente fazer acompanhamento quinzenal uma vez por mês, a não ser em alguns casos específicos e principalmente em casos que a gente já está terminando, finalizando o processo. Então, normalmente a gente trabalha com atendimentos semanais, uma vez por semana. Ana, a próxima pergunta é: por que as sessões têm tempo de 50 minutos? Então, as sessões, né? Essa é uma pergunta, primeiro que na verdade eu acho que tem pessoas que não sabem disso, né? Eu diria que assim, esse padrão de 40, 50 minutos é um padrão mais de consultório particular. Isso é importante pontuar, porque eu sei que em serviço público, em CAPS, até mesmo nas UBS, os atendimentos tendem a ser mais curtos por conta da demanda. Em consultório particular, realmente, as consultas giram em torno de 40, 50 minutos, tá? Normalmente é um tempo que a gente considera suficiente, assim, a gente até conversou sobre isso, que a gente não sabe direito onde surgiu esse tempo, mas normalmente é um tempo suficiente para a gente lidar com as demandas daquela semana, e quando a gente vê que não é o suficiente, aí volta na pergunta anterior, de, putz, será que um atendimento por semana é o suficiente, né? Então talvez a gente volte para a pergunta anterior. E também tem uma questão de que por que não é 1 hora, né? É porque nós, psicólogos, primeiro que a gente é gente também, né? Começa por aí. Nós precisamos descansar, ir no banheiro, comer, dar aquela respirada. E também tem o que a gente faz entre as sessões, né? Tem o trabalho do psicólogo para além da sessão, que é atualizar prontuário, preencher ficha, fazer recibo, ler as anotações dos atendimentos passados. Às vezes tem que dar uma estudada num protocolo específico que ele quer usar, numa ficha que ele quer usar. Então, esse tempo de 20 a 10 minutos entre as sessões, normalmente a gente usa para tudo isso. E aí vai depender também né, do que a gente consegue fazer ali e para eventuais atrasos também, né? Assim, para a gente não ficar com aquela sala de espera lotada de gente, que não é tão comum na psicologia quanto na medicina, né? Na medicina a gente é mais acostumado a ficar esperando, né, o médico. Enfim, mas é mais ou menos por aí. São muitas as coisas que o psicólogo tem que fazer para além da sessão, né? Desses 50 minutos. E aí a próxima pergunta é uma questão que aflige muita gente que nunca fez psicoterapia, né? Que pensa em fazer, tem vontade. Então, enquanto cliente, o que eu devo dizer na psicoterapia? O que eu posso falar para minha terapeuta? Sim. Na verdade, o que você pode falar basicamente é tudo, né? Começa por aí. Assim. Mas uma questão importante que é bom a gente salientar, porque assim, a gente entra na psicoterapia em sofrimento, né? A gente está com algum problema, alguma questão que está afligindo a gente, e a gente quer que o terapeuta
resolva o nosso problema. E a psicoterapia, ela acontece muito, na verdade, na interação entre terapeuta e cliente, entre psicoterapeuta e cliente. Então, precisa, né, realmente falar em sessão, falar do que sentiu, falar do que observou, falar das coisas que aconteceram, das dificuldades, esse tipo de coisa. Então, na verdade, é importante você contar, né, sobre aquilo que te gerou sofrimento, aquilo que está te afligindo naquele momento, ou até mesmo no passado, contar um pouco sobre a sua história de vida. Normalmente a gente pergunta sobre isso, mas pode ser que você, às vezes, lembra de alguma coisa que você não tinha contado ainda. Pode ser que alguma coisa que aconteceu aquela semana te ajudou né, como a gente fala hoje, deu um gatilho de alguma lembrança do passado. Então, contar um pouco sobre a história de vida, do seu contexto atual, coisas que aconteceram no seu dia a dia, etc. Se você procurou outras terapias ou outras ajudas, então, eu já fui em outros terapeutas, ou então, eu já fui atrás disso na igreja, eu já fui atrás disso no meu terreiro, já fui... Conta pra gente, porque a gente quer saber todas as ajudas que você tentou, o que você teve de resultado nelas, porque pra gente é importante, né? E uma coisa que, assim, é muito importante salientar, que um bom terapeuta, e isso é, assim, uma base da terapia, é que nós iremos te acolher sem julgamento. Por isso que eu falei, sim, você, na verdade, do que você pode falar? De tudo, tá? Você pode falar de tudo, entende? Tudo aquilo que você pensa, que você está sentindo que você não pode falar com seus amigos, que você sente que você não pode falar com seu companheiro, companheira, que você não pode falar com seu chefe, sabe? Essas coisas. Então, a gente está lá para ouvir esses pensamentos intrusivos que só a gente sabe. Tudo isso você pode falar com o seu terapeuta e para a gente é ótimo que a gente saiba de tudo isso. Então, basicamente tudo. Sim. E eu fiquei pensando, né? Você falou, a gente quer saber, né? Tudo isso que você tem para falar e toda a sua história de vida. E acho que para além da gente querer, a gente precisa saber. Então a gente precisa que os clientes cheguem aqui pra gente, né? E eles falem com a gente, que eles contem, respeitando, obviamente, o seu tempo, né? E o seu limite, que eles contem as suas histórias. E eu fiquei pensando que acho que seria legal você falar para a gente um pouquinho o porquê da importância, por exemplo, de falar de história passada, né? Eu acho que tem gente que não entende, às vezes, a necessidade de falar sobre a história de vida, né? Por que isso é importante para a gente? Então, é importante a gente falar da nossa história de vida porque ajuda a gente a entender muitas vezes o problema atual, né? A gente entender, porque assim, entenda que a psicoterapia ela também é um processo de investigação, vamos falar assim. Primeiro a gente quer entender o que está acontecendo com você e um pouco por que está acontecendo, para a gente conseguir então pensar em como mudar essa realidade. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre a sua história de vida, sobre como, para a gente chegar mais ou menos como que esse problema começou, então pelo menos o que fez ele piorar. As tentativas que eu falei no passado também é importante a gente entender, para entender um pouco sobre as frustrações, ou como algumas dessas tentativas podem ter piorado o seu problema, né? Também. Então é importante a gente dar um contexto geral, um histórico, assim, para o seu problema atual mesmo. E o seu contexto atual também. E quando eu falo contexto atual, a gente é detalhista, a gente gosta de detalhes, a gente quer saber tudo. A gente quer saber como que você... a gente quer saber como que é no trabalho, a gente quer saber essa relação com seus colegas de trabalho, a gente quer saber como que é essa relação com seu companheiro atual, a gente quer saber como é a relação com seus filhos, com seus pais, com todo mundo. Amigos, família, colegas, trabalho, todo mundo que tiver uma relação com você no presente, assim, ou que tiver te afetado muito no passado, a gente quer saber, porque ajuda a gente meio que a desenhar o caso, sabe? Tem esse momento da terapia que a gente começa meio que, e literalmente às vezes é um desenho mesmo, né? A gente começa a fazer um desenho, assim, das relações de pegar o seu sofrimento, entender ele como um todo, destrinchar ele, para que a gente... E aí a gente destrinchando mais, a gente desenhando e a gente fazendo todo
contexto, esse panorama geral, a gente vai saber, talvez a gente consiga, isso aqui seja uma coisa que a gente consiga mudar e que a gente possa mudar, tentar mudar agora, né? É mais ou menos por aí, assim, que vai essa importância de a gente saber. Então, assim, gente, por favor, falem em terapia, né? Falem o que vocês estão pensando. A gente precisa. A gente não lê mente, ao contrário do que dizem por aí, que psicólogo lê mente e tal. A gente não lê mente, a gente não tem esse poder. Então, a gente precisa que vocês nos contem o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo e o que vocês estão vivendo naquele momento. Exatamente. Ela foi muito legal essa fala, porque também a gente vai vendo por que o processo psicoterapêutico é complexo, ele é demorado, porque ele envolve muitas variáveis, muitas questões, e aquilo, né? Não é um medicamento que você vai tomar e vai passar. É um processo que é difícil, às vezes não, Exatamente. né? Mas no final é compensador. Exatamente. Ele não é mágico, definitivamente. Gente, achei super importante esclarecer que nós não lemos mentes. Essa disciplina não é verdade, com certeza. E aí, vamos para a próxima pergunta. Para a gente esclarecer como que funciona esse processo terapêutico, né? Desde a chegada do paciente ou cliente na psicoterapia, né? Contando ali histórico de vida, né? Desde tudo que começou até a alta dele. Como que funciona esse processo? Bom, também eu vou falar um pouco mais. A gente está num projeto de terapias baseadas em análise do comportamento, então eu vou contar um pouco de como que acontece a análise do comportamento, porque isso vai depender um pouco do modelo psicoterapêutico, não só da abordagem. Dentro até, sei lá, da psicanálise tem 1000 jeitos de fazer. Então vai depender, né? Novamente, resposta de psicólogo. Mas, de maneira geral, primeiro a gente começa estabelecendo o vínculo terapêutico. O que isso quer dizer? A relação, porque a terapia nada mais é do que uma relação entre o terapeuta e o cliente. Ela acontece a partir dessa relação entre o terapeuta e o cliente. Então, se a gente não tem uma boa relação com o cliente, vocês como clientes não têm uma boa relação conosco, terapeutas, não vai rolar. Esse é um dos fatores naquelas pesquisas, né, que falam sobre fatores importantes para a terapia. Esse é um top, assim. Tem que ter uma boa relação. Então, primeiro ponto, a gente faz isso, a gente cuida disso, né, de que a gente tem uma boa relação. Então, que você se sinta à vontade com a gente, você enquanto cliente se sinta à vontade conosco. E aí a gente vai começar a levantar um pouco mais sobre o seu contexto atual, como eu falei, fazer essa investigação, né? Levantar sobre sua história de vida, sobre o seu contexto atual, sobre o que está acontecendo, sobre como que as coisas começaram, como elas estão agora, esse tipo de coisa. E aí, depois que a gente faz esse desenho que eu falei para vocês, né? Do caso até aquele momento, até as informações naquele momento, a gente tem um momento de definição conjunta de objetivos. O que é isso? A gente tem que pensar que a psicoterapia, ela, dentro da análise do comportamento principalmente, a gente pensa que a psicoterapia ela tem um fim. Ela vai acabar em algum momento. A gente não tem como dizer exatamente quando, porque, como eu falei antes, né, vai depender de vários outros fatores, enfim, mas a gente espera, o nosso objetivo é que no final você, como cliente, se torne uma pessoa independente, né? Então, a gente vai pensar em objetivos. Então, o que a gente vai, o que você quer, o que nós queremos de mudança, o que nós buscamos de mudança na psicoterapia? É uma definição conjunta no sentido de que o cliente vai dizer as necessidades dele e a gente também vai dizer das nossas possibilidades, vamos colocar assim, dentro dessa nossa análise de o que é possível mudar, do que realmente dá para mudar naquele momento, ou por onde começar, a gente tem que começar por isso, para depois ir para aquilo, né? Por isso que é conjunta, né? O cliente, ele entra com as dores dele, com o sofrimento dele, e a gente entra com nosso conhecimento técnico para ajudar a determinar para que caminhos que a gente vai seguir. E aí, depois a gente começa a tentar implementar as mudanças para realmente
mudar a vida dessa pessoa, né? Então, a gente vai fazer essas mudanças na vida, nesse contexto atual, por isso que é importante a gente saber de todas as relações, para ver o que dá para mudar, o que dá para mexer, e começar as intervenções, e a gente vai começar a observar o que dá certo, o que não dá, o que funcionou, o que não funcionou. E aí, muitas vezes, a gente volta para trás. Esse processo não é linear, é importante falar isso. Ele não é um processo só que tem um começo, meio e fim, dessa forma como eu estou explicando para vocês. Essa explicação ela é muito mais didática, na verdade. O processo, muitas vezes, a gente volta. A gente tem que voltar para a investigação, a gente tem que voltar para levantar mais dados, tá? Ele é um processo muito mais vai e volta do que contínuo desse jeito. Então, a gente faz essas mudanças, vê o que aconteceu, etc. E aí, depois que você tiver já conseguido lidar com a maioria das suas queixas, que você já tiver conseguido aprender a lidar com as suas questões, uma outra coisa que a psicoterapia faz também, na verdade, é te ensinar o que a gente chama de repertório, ou seja, a gente vai ensinar várias coisas para você aprender a lidar com seus problemas. Então, por exemplo, a gente pode ensinar você a como se acalmar sozinho, a gente pode ensinar você a lidar com a sua tristeza, a você como você vai resolver os seus problemas de vida. Depois que, como eu falei, o nosso objetivo é que você se torne uma pessoa independente, que você consiga sair da psicoterapia eventualmente. E para isso, você tem que ser capaz de fazer isso sozinho, porque os seus problemas de vida não vão acabar. A gente vai acabar a psicoterapia, você pode não ter mais aquele problema de relacionamento, vamos supor, com o seu companheiro, mas pode ser que no futuro você tenha com um filho, uma filha, com um patrão, uma patroa, com uma outra pessoa da sua família, ou que volte a acontecer o problema com um companheiro ou companheira, ou mude o companheiro, mude o problema também, né? Então, e aí você tem que aprender a lidar com aquilo sozinha. É claro que a pessoa sempre pode voltar para a terapia quando quiser, mas a nossa ideia é que cada vez mais ela consiga lidar com as questões dela sozinha de maneira independente, para que ela tenha uma vida mais saudável de maneira geral, sabe? Sim. E aí tem um processo também, mais no final, que é um acompanhamento. No final, no final da terapia, mas quando a gente vê que a pessoa ela consegue lidar com as questões dela sozinha, que ela consegue lidar com o sofrimento dela. Não é que ela para de sofrer, gente. Isso é uma coisa que é importante, tá? A psicoterapia não vai fazer você parar de sofrer. Ela vai te ensinar a lidar melhor com o seu sofrimento. Ok? E é isso que a gente vai ver. Se você está realmente conseguindo lidar com esse sofrimento sozinho. Você está conseguindo, está lidando, a gente vai começar a espaçar. Lembra que quando as meninas perguntaram sobre periodicidade, lá, eu não sei falar essa palavra direito. Perguntaram sobre o período do espaçamento entre as sessões, e eu falei que quando a terapia está mais no final, que a gente vai fazer as sessões quinzenais ou mensais. É para essa função. Para a gente ir tirando o nosso papel aos poucos e vendo, peraí, deixa eu ver se esse cliente realmente está dando conta da vida dele sozinho. E aí a gente vai afastando cada vez mais as sessões e vendo, peraí, ele dá conta, não dá conta. Não está dando conta, volta a fazer semanal. Ou então estava no mensal, volta para quinzenal, tá? E a gente vai fazendo isso até chegar no momento que a gente fala, beleza, você está dando conta da sua vida sozinho, e aí realmente é uma aula, tá? Então, é mais ou menos assim que é o processo, mais ou menos por esse lado. Bastante coisa, né? Eu fiquei pensando nessa questão. E a gente brinca muito que a gente quer independente das nossas clientes. Esse é o nosso objetivo principal, né? Mas eu sei também que é um processo dolorido, né? A gente vê muita galera falando aí nas redes sociais o quanto é dolorido você se desvincular dessa relação terapêutica, né? Porque de fato se criou um vínculo, se fortaleceu um vínculo, né? Eu acho que é legal salientar isso, que apesar de ser dolorido, pelo outro lado também é muito bom, muito positivo, porque significa que você agora consegue gerir a sua própria vida, né? Se organizar com as suas próprias questões, os seus próprios poderes. E eu queria também salientar para nós
vínculo ele foi criado na nossa relação, né? Então a gente também sente falta daquela pessoa semanalmente ali com a gente. Sim, com certeza. Bom, Com certeza. a pergunta é sobre o que é necessário para uma psicoterapia funcionar. Então, na verdade, existem até pesquisas que falam que realmente faz a terapia funcionar, né? Mas tem algumas questões aqui que eu trouxe que eu acho que são bem importantes, assim, para que a terapia funcione. Meio, assim, essenciais, sabe? A primeira coisa, como eu falei, é o vínculo terapêutico, né? Ou seja, você ter uma boa relação com o seu terapeuta, tá? Você precisa de alguma forma se identificar com o seu terapeuta. É uma relação, no sentido de que ela leva um tempo, mas ela também pode não acontecer. Isso não tem nada de mais nisso. Não necessariamente é um problema você não ter gostado do seu primeiro terapeuta e trocar para outro, porque você pode não ter se identificado com aquele terapeuta, ou então pode ser uma pessoa que também não respeitou tão bem as suas individualidades, as suas questões, né? Mas, assim, é uma questão, tem que haver uma identificação, sabe? Então, leva um tempo para acontecer. É importante você dar um tempo também para ver se você vai gostar daquele terapeuta mesmo ou não. Mas pode ser que não role e tá tudo bem. Então, e aí, para que você precisa desse vínculo? Você precisa confiar, assim como outras relações, né, da sua vida. Você precisa confiar naquela pessoa para você conseguir falar das suas dificuldades, porque é um processo muito difícil. Você vai falar de coisas que te doem, que te machucam. E então, não tem que ser uma pessoa que você confia, sabe? Tem que ser uma pessoa que você goste de alguma forma, que você sabe que está ali para te ouvir, que você sente à vontade mesmo. Porque não é fácil. Não é fácil falar dessas coisas, né? A gente sabe que é difícil. Então, é isso. Você tem que ter uma boa relação. E uma outra questão também, que muitas vezes eu como terapeuta, e vocês também como terapeutas, a gente vê muito o nosso lado de terapeuta, né? O que a gente tem que fazer para a terapia dar certo? Mas é importante que os clientes também entendam que vocês também são parte desse processo. Esse processo acontece a dois em caso de terapia individual, né? Esse processo terapêutico, ele acontece a dois. O que isso quer dizer? A gente precisa que o cliente, ele também se responsabilize, ele se implique nesse processo. Ou seja, tem a questão de responsabilidade mesmo, no sentido de não atrasar, não faltar, ou evitar ao máximo, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, mas evitar. E uma questão que é, principalmente, se observar entre sessões. Não chega na terapia, só espera, deixa eu ver o que eu vou falar essa semana, não tenho nem ideia, sabe? Tenta pensar um pouco, tenta se observar o que aconteceu essa semana, nem que seja aqueles 10 minutinhos antes da terapia, mas o ideal é que você pense durante a semana mesmo. Isso eu vou falar com o meu terapeuta, eu vou conversar com o meu terapeuta. Eu vi essa questão, lembrei do meu terapeuta, né? Eu brinco com meus clientes, carrega um caderninho, pode ser um caderninho físico ou não, pode ser um caderninho no sentido celular, mas você anota coisas que você quer discutir na terapia. A gente adora quando os clientes fazem isso, inclusive. E quando o terapeuta passa uma atividade para você, faça, né? Novamente, a gente sabe que às vezes é difícil, que às vezes a gente acha que entendeu a atividade que o terapeuta passou e aí vai tentar fazer pela gente. Eu acho que eu não entendi absolutamente nada disso aqui. E não consegui fazer. Acontece, tá tudo bem também, tá? Mas tenta fazer as atividades. É isso, se esforça, entenda que esse processo também depende de você, depende do terapeuta, mas também depende de você. Então, se esforce para que dê certo também, sabe? E aí, do lado do terapeuta, quais são as questões? O terapeuta tem que se dedicar também no processo, logicamente. E aí, como que ele se dedica? A gente faz supervisão, que a gente vai
vai atrás de uma pessoa com mais experiência, um psicólogo com mais experiência, para conversar sobre o caso. Ou intervisão, que é a gente conversar com pessoas mais ou menos da mesma formação que a gente, também para discutir sobre o caso, tá? Além disso, a gente estuda, a gente lê coisas, a gente vê vídeos, a gente faz cursos, sempre está atualizado, vai em congresso, estuda sobre o caso mesmo, então pega o caso, estuda, né, revê, peraí, essa intervenção que eu fiz, que eu pensei, não deu certo. Por quê? E aí a gente vai lá, volta no caso, para tentar entender o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, poder pensar em alternativas. Uma outra coisa que o terapeuta faz também é o que a gente chama da análise do comportamento de formulação de caso, que é esse desenho que eu falo para vocês, que é esse panorama do caso, de maneira geral. Ele é um desenho geral feito sobre o caso e a gente faz e refaz isso durante todo o processo terapêutico. Que é ele que vai ajudar a gente a entender, a tirar essa fotografia, digamos assim, do caso, né? Então, basicamente, a gente precisa disso. Claro que precisa de muito mais outras coisas. Precisa que, como eu falei, o terapeuta tem que estar atualizado, né? Tem toda essa questão. Mas eu diria que esses 3 pontos, eu diria que é o vínculo terapêutico, a implicação do cliente no processo e a dedicação do psicoterapeuta no processo para que isso funcione. Sim, perfeito. Esse ponto ele é essencial, né? Porque para justificar essa ideia de um psicólogo, ele só trabalha aqueles 50 minutos nas sessões. Né? Tem muita coisa envolvida nesse processo para ele funcionar, né? Porque senão ele não funciona, né? Essa é a realidade. Sim. E aí, a próxima pergunta, Ana, pode ser assim uma dúvida de muitas pessoas, né? Até para que gere insegurança em muitas pessoas em relação à terapia. A pergunta é: o meu terapeuta, ele pode falar do meu caso com outras pessoas? Então, de maneira geral, não pode. É antiético segundo o Conselho Federal de Psicologia. Porém, tem algumas exceções. A primeira é a supervisão que eu falei para vocês, ou a intervisão, só que isso é feito com autorização. Então, o seu terapeuta, ele vai pedir autorização para você, para ele fazer olha, eu tô com dificuldade nesse caso, então, eu sou um terapeuta recém-formado, ou que acabei de começar a atuar na clínica, né? Não necessariamente só recém-formado. Ou não tenho experiência com essa sua demanda, irei conversar com outros profissionais sobre o seu caso. Essa é uma exceção, mas isso normalmente deve ser feito com a autorização do cliente, então vai te pedir autorização para fazer isso. E em caso de isso aí também está previsto no conselho, no código de ética do conselho, que é em casos de emergência de risco de vida. Então, caso o seu terapeuta perceba que você, como cliente, está numa emergência, você corre um risco de vida ou você pode colocar em risco a vida dos outros, ele pode sim quebrar o sigilo. É uma das questões que pode acontecer. Só que nesses casos, primeiro que são casos emergenciais, então a gente coloca a vida acima das outras coisas, né? Então são casos emergenciais. E também a gente avisa o cliente, a não ser que realmente o cliente, por algum motivo, não tenha condições de compreender, a gente vai avisar as pessoas envolvidas. E a gente também, nesses 2 casos, tanto na supervisão quanto nos casos de emergência, a gente só vai disponibilizar as informações necessárias. Não é ficar falando do caso como um todo. No caso de emergencial, como é risco de vida, como eu faço para eliminar esse risco de vida? Toda informação para além disso não é necessária. No caso da supervisão e intervisão, é o que eu preciso te falar para esse supervisor ou para esse colega para pedir ajuda. Mais informação que isso também não vou falar. E a gente normalmente não fala informação de identificação. Então, do tipo, não fala nome completo, não fala endereço. Quem sabe disso é só a gente. Em alguns casos, quem trabalha em clínica com mais de um psicólogo, tem secretária, as pessoas da burocracia, digamos assim, da sua clínica, tá? Mas mesmo nesses casos, seu endereço só vai ser compartilhado
em emergência se for necessário. Seu telefone também, seu nome completo também. Se não, só o mínimo possível, tá? Então, não se preocupe se for para o psicólogo, que ele não vai ficar falando do seu caso, ou não deveria, pelo menos, né? Não vai ficar falando do seu caso nos corredores, com os colegas dele. Bom, pessoal, a gente está indo agora para a nossa última pergunta, depois da encerramento da live. E a última pergunta para fechar com chave de ouro, Luiz. Qual que é a diferença da psicoterapia online e a presencial? Pois é, essa é uma dúvida muito da nossa era digital. Assim. A gente pode fazer psicoterapia online assim, da maneira como a gente faz hoje, muito recentemente. Começa por aí. Né? Depois de 2020, vocês sabem muito bem o que aconteceu, que a gente começou a realmente poder fazer a psicoterapia do jeito que ela sempre foi, só que online. Bom, psicoterapia presencial ela acontece normalmente dentro de um consultório, que a pessoa se desloca, vai lá presencialmente, faz. E a psicoterapia online ela acontece através dos instrumentos tecnológicos, né? Do celular, do computador. A psicoterapia online ela tem algumas comodidades a mais. Por exemplo, tem a questão do deslocamento, né? Muitas cidades têm problema com estacionamento, tem problemas com trânsito, então não tem que lidar com isso. Pegar Uber, pegar ônibus, não tem que lidar com esse deslocamento. E tem uma questão também que é bem interessante, que, por exemplo, você pode ser um brasileiro que mora fora. Você pode, hoje eu faço terapia, por exemplo, com a Maria Clara, moro na mesma cidade que a Maria Clara, faço presencial, mas eu vou me mudar para outra cidade e quero continuar com a Maria Clara. Não quero ter que trocar de terapeuta, porque eu gosto muito dela, gosto muito do trabalho que eu faço com ela, e eu posso continuar com ela. Isso também ajuda, sabe? Nesse sentido de que o cliente ele pode se mudar e levar, digamos assim, entre aspas, o terapeuta junto, né? Então tem várias questões. Só que é importante a gente pontuar uma questão, que a psicoterapia online, ela tem uns cuidados necessários, porque os cuidados que eu vou falar agora, o seu terapeuta no consultório dele particular, ele já vai ter tomado esses cuidados. Então, essa é uma coisa, é uma preocupação que quando você está no atendimento presencial, você não precisa ter. Por exemplo, com a questão do sigilo. A gente garante o sigilo da nossa parte. A gente, como terapeuta, eu estou aqui no escritório fechado, portas fechadas, janelas fechadas, eu uso fone. Eu garanto o meu sigilo com você. Mas você também tem que, digamos, garantir o sigilo da sua parte. Que você também tem que tentar usar fone de ouvido, tem que estar num ambiente onde não estejam outras pessoas. Pode ser qualquer lugar. Eu já atendi cliente do carro, quem estava no carro, não estava dirigindo, né? Riscos. Estava no carro estacionado, porque era o único lugar que tinha privacidade, ou por uma questão de logística mesmo. Não tem problema, tá? Não precisa ser um lugar chique, arrumado, escritório, com estante, nada disso. Mas tem que ter sigilo, não pode ter outras pessoas. Tem a questão técnica de internet, então se você não tem internet boa, sua internet é instável, você sabe, o seu celular tem 5 anos de uso, ele mais trava o seu computador, ele mais trava do que funciona, tá com a tela quebrada, sabe essas coisas? A gente sabe como que é, né? Não é fácil. E aí, às vezes, pode ser que não funcione, você não vai conseguir fazer terapia, então, assim, não pode ser que não dê. E como eu falei, fone de ouvido, tá? Pode ser qualquer um, gente. Pode ser aquele de R$ 5 do camelódromo, ou pode ser um da JBL top. Não tem qualquer fone. Qualquer um. Pode ser qualquer um. E entendeu o que você está falando, qualquer fone. Exatamente. Qualquer um. Dando para ouvir, a gente dando para falar, o resto a gente não tem problema, não. Então, é mais ou menos isso. Então, tomem esses cuidados se vocês forem fazer a terapia online, mas ela tem as suas vantagens também, que você pode continuar viajando e, como eu falei para vocês, mudando de cidade e não precisa lidar com trânsito também, né? E deslocamento. Desculpa, Vitória. Não, em cidades grandes isso é bem relevante, né? Não lidar com trânsito. Sim, não, exatamente. Eu ia falar que eu vi uma dica
estudantes esses dias, eu achei bem legal. Estudantes de faculdade, escola mesmo, né, que não tem um espaço adequado em casa, ou não quer falar por medo, os pais ouvirem, que pode acontecer mesmo, né? De fazer uso de uma biblioteca, uma sala de biblioteca, né, alguma sala que precisa ser utilizada. Esse também é um recurso, né, pessoal que não tem muita privacidade em casa. Sim, igual eu falei, pode ser de dentro do carro. É. Você não precisa nem dirigir. Se você for um adolescente, o carro estiver na garagem, a pessoa vai lá, liga o carro só para ligar o ar, sabe assim? Não tem problema, gente. Assim, tendo privacidade, meu filho, tá? Qualquer cantinho da sua casa tá ótimo. Não tem... ou sem ser da sua casa também. Muito bom. Sim. Alguma contribuição, Clara? Oi? Uma contribuição sobre essa última pergunta? Não, eu só gostaria de salientar o quanto eu achei legal essa live com a Alice, eu achei super interessante, gostei de participar. Só isso mesmo. Então, essa foi a nossa última pergunta, gente. Eu gostaria de agradecer muito a Ana por estar aqui hoje, pela sua presença, por esclarecer essas dúvidas, né, que podem ser as dúvidas de muitas pessoas. Agradecer a Clara, que mediu essa live comigo. E agradecer a todos que entraram na live, nem que seja um pouquinho, a quem vai assistir depois, quem vai estar aqui com a gente acompanhando o conteúdo do Instagram. Falando em Instagram, já quero convidar vocês para seguir o ETAC e acompanhar os conteúdos que a gente vem postando por aqui e vai postar. Nosso objetivo é desmistificar a psicologia científica para você, para sua mãe, para o seu primo, para sua tia, para todos, numa linguagem acessível, claro. E aí, mensalmente, vamos escolher um tema para produzir conteúdo sobre esse tema. E aí, além disso, uma vez por mês, teremos uma live assim como esta, para tirar essas dúvidas que vocês podem vir a ter. E vai ter um momento exclusivo para vocês mandarem essas dúvidas para a gente e nós incluirmos aqui na live. E é isso, gente. Muito boa noite para vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau.